Boa noite a todos. Mais uma vez eu estou aqui para participar juntamente com nosso irmão presbítero Maviael. Nós vamos relatar um tema hoje um pouco contundente, falar sobre Deus entre o venerador e o ator. Eu quero aqui que o presbítero Maviael dê as suas considerações e depois ele faça a leitura de um texto sagrado para nós darmos início a esse tema. Boa noite a todos. Boa noite, pastor Salatiel. Boa noite. Estamos aqui, né? Nós vamos gravando esse estudo com esse tema, né? Que pode ser um pouco polêmico, né? Na sua continuidade, Deus entre o venerador e o ator, né? Eu acredito que nós vamos aprender bastante, né? Entre essa diferenciar um ator, né? Um ator religioso e um venerador de verdade. Que seria esse venerador? Um adorador, né? Justamente que é a base pela qual nós queremos tratar nesta noite. É verdade. Então vamos fazer uma leitura aqui do Evangelho de Mateus, capítulo 23 e o versículo 23, que diz assim: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã e do endro e do cominho, e desprezai o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Devei, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Pastor. Então, em meio a este tema do venerador e o ator, o que podemos entender a ideia daquele que seria o adorador e o ator, na sua concepção? O venerador, como o senhor mesmo falou, pastor, ele traz a ideia realmente daquele que adora, né, que presta o culto, né? Se pegarmos um termo mais sem ser amplo, assim, o venerador é que está adorando algo, né? No nosso caso, estamos adorando o único e verdadeiro Criador. E do ator é aquele que interpreta vários papéis, sabe? Ele interpreta vários papéis. Hoje ele é um vilão, amanhã ele é um mocinho, né? Hoje ele interpreta um papel de época, hoje ele interpreta um papel atual. Hoje ele tem um gênero masculino, amanhã ele tem um gênero feminino. Então o ator, na sua concepção, ele não desempenha um único papel, né? Então, diante desse tema tão contundente que estamos falando aqui, o venerador e o ator, há possibilidade dentro do sistema religioso da igreja haver esses dois personagens entre o adorador e o ator, que está passando ali essa característica de vários papéis dentro da igreja? Eu acredito que sim, perfeitamente. Eu acredito que possa existir. Possa e tenho por experiência própria, na própria vida, né, que a gente tem e leva diante da comunhão, né, da igreja, né, que realmente eu já vi pessoas que ele é digno de Oscar. Pessoas que são dignos mesmo, né? Eles são... Faz um papel de ator. Faz um papel de ator perfeitamente, digno de Oscar, porque eu acho que porque Hollywood ainda não viu para contratar. E dentro da igreja? Dentro da igreja. Dentro da igreja desempenha esse papel perfeitamente, né? Aí é o que eu digo, aí vou falar assim, eles desempenham um papel tão bom ali porque para muitos o templo, a igreja, vamos dizer assim, o templo, né? Ali a igreja, ela se torna um palco, sabe? Se torna um palco, um set de filmagem, sabe? Onde ele faz um papel ali de realmente emocionante, né? Mas a realidade em si da pessoa, da natureza, não condiz com isso. Simplesmente ele é um ator de carteirinha. Então, como você falou a ideia de ator, que ele tem vários papéis, isso que significa o quê? Que determinadas pessoas que estão indo ao templo, elas estão cumprindo um papel
de viver ali uma máscara, né? Uma máscara dentro da igreja, mas nunca a verdade que é condizente ao evangelho. Quer dizer, isso que você está relatando em relação ao texto que foi apresentado em Mateus, né? Exatamente. Onde vamos chegar ainda, né? O que acontece o papel, eu não digo um papel, mas o caráter cristão, né, que temos que ter, condizente com as escrituras, condizente com a doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo, que não vivamos, né, em meio, pastor, vamos dizer assim, porque, vamos usar o termo falsidade, né, o termo falsidade, porque um autor ele vive uma falsidade, que uma hora ele é uma pessoa, outra hora é outra pessoa, então ele não é uma pessoa em si. Então, quando a pessoa vai se interpretando vários papéis, né, no Evangelho, então ele tem uma falsidade em si, né? Que nunca se consegue se definir quem verdadeiramente é aquela pessoa. Sabe? Quem é aquela pessoa? Porque a pessoa ela interpreta vários papéis. Sabe? E o que nós vemos aqui... Exatamente quando Jesus, no capítulo 23 de Mateus, ele tem esse diálogo com os escribas, com os fariseus. É exatamente isso. Jesus, por várias vezes, chamam ele, pastor, de hipócritas. Então, esse termo hipócrita é um termo usado no grego, né? Pelo qual se tratado a ideia de atores, né? Hipócrita. A expressão que fala no grego aqui é hipokritrai. Hipokritrai, né? Hipokritrai. Então, a ideia de hipokritrai, né, é a ideia de atores, aquele que faz uma apresentação toda, né? Então, Jesus estava ali, a ideia, reprovando a atitude deles, como indo ao templo, mas nunca era um verdadeiro nesse sentido. Com certeza, não era um verdadeiro... Olha bem a característica dele. Jesus fala das vestimentas que ele usava. Não Jesus criticando a vestimenta de forma nenhuma em si, mas que eles se produziam daquela maneira para atuar aquele papel que na verdade não era condizente com aquela verdade que Deus queria daqueles homens. Então a veste não era condizente com a natureza? Não era condizente. Não era condizente. Não estou falando que... entendamos. Jesus não estava falando que a veste deles... era uma veste hipócrita, que não era condizente. Jesus está falando isso, que não condizia com aquilo, porque eles se vestiam impecavelmente para atuar naquele papel, no caso podemos dizer líderes religiosos, pastor? Justamente. Uma liderança religiosa na época. Eles eram líderes. Eles, como liderança religiosa, na parte de vestimenta, na parte, como posso dizer, pastor, ornamentados, né? Ornamentados, eram impecáveis nisso aí. Então, eles se produziam para desempenhar um papel que, na verdade, ele não era condizente com aquilo, como a lei mandava um sacerdote se vestir daquela maneira, né? Hoje praticamente seria usado um termo tão atuante, a ideia da grife. Da grife, isso, ótimo. Exatamente. Às vezes se dizer a grife, que tipo de veste as pessoas estão sendo colocadas. Grife religiosa, né? Porque hoje, se formos tocar neste assunto, também vemos a ideia de pessoas que estão pegando a ideia da grife como tratado daquele modelo Ken humano, mas não é o Ken, para trazer aqueles termos que muitas vezes não condizente para uma liderança ou um pregador que seja, né? Porque umas vestimentas que muitas vezes ela produz sensualidade, que é o terno apertado, que é o chamado terno slim, né? Mas no caso dos fariseus ali não era a sensualidade. Não era a sensualidade, não era o caráter, a natureza em si, né? Que a veste era tão modéstia, né? Modéstia, sim, exatamente. Né? Não, sim, exatamente. Por quê? Porque na verdade essa hipocrisia que Jesus, no capítulo 23, você vai acompanhar e ver que Jesus por diversas vezes frisa hipócritas. Jesus frisa por algumas vezes e chamando eles de hipócritas. Por quê? Porque na verdade eles não viviam condizente
né, pastor, com aquilo ali, com aquilo que Deus queria, de um sacerdote, né? Não é o que Deus exigia, não vou dizer assim, não é o que Deus queria, né? O que Deus queria que eles representassem, eram o que? Representantes de Deus, né? Que na verdade somos, né? Eu tenho um pastor aqui, eu sou presbítero, somos representantes de Deus e temos que representar Deus, né? No seu caráter, e temos que ter exatamente esse caráter de Deus em nossa vida, essa natureza, né? E o que eles faziam não condiziam. E o pastor, eu pergunto ao senhor, o que aqueles homens faziam a ponto do Senhor Jesus chamarem ele de hipócritas? O termo de Jesus ali para eles foi tão forte em relação até de hipócrita e sepulcro caiado. Então, devido à natureza mesmo, porque você olhando o versículo, preste atenção no versículo, os versículos anteriores, né? Do versículo 17, Jesus chama eles de insensato cego, qual é o maior, o ouro ou o templo, né? Qual é o significado? Aí ele diz aqui, também dizeis, aquele que jurar pelo altar, isso é nada, mas quem jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Olha, insensatos e cegos, qual é o maior, a oferta ou o altar? Santifica a oferta, né? Que santifica a oferta. Portanto, quem jura pelo altar, jura por ele, por tudo o que sobre ele está. E quem jura pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. E quem jura pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está assentado sobre o trono. Então, a natureza desses que podemos chamar assim de veneradores e também atores, porque as duas qualidades que eles tinham, da ideia de ir adorar a Deus no templo, mas a sua atuação ali, era um teatro. Pastor, e eles eram adoradores assíduos, né? Sempre é o templo, né? Em todos os rituais. Rituais, justamente. Em toda, como que podemos dizer? Em toda tudo que se exigia, né? Para aquele culto. Para aquele culto, entre jejum, orações. Justamente. Preparações, tudo. Eram assíduos nisso. Isso, mas havia algo que não era condizente em relação ao que estava sendo atrelado ali. Por exemplo, a ideia da participação de muitos deles ali, em relação até à corrupção que havia de um templo. Por exemplo, aquela venda de animais que tinha ali, né, para o sacrifício, por que Jesus derribou aquelas mesas? Pastor, fala. Por que Jesus derribou aquelas mesas? Exatamente. Jesus derrubou aquelas mesas ali, não era pelo fato da venda do animal ali, não. Era a maneira que o animal estava sendo vendida. Qual era a forma que estava sendo vendida? Eles reprovavam o animal daquele que vinha para trazer como oferta para o sacrifício, reprovava e mandava comprar um outro animal no comércio deles. E aquele animal que era reprovado era revendido no comércio. Então isso é uma corrupção, né? Corrupção, havia uma maior corrupção ali. Corrupção. Quer dizer, verdadeiramente o que Jesus chama aqui de hipócrita é um verdadeiro teatro que havia, né? Frequentadores assíduos ao templo, né? mas infelizmente estava fora do contexto divino. Então, pastor Salatiel, então a gente vem a pensar o seguinte, que eu até no começo da minha fé eu pensava que o que Jesus criticavam neles era por causa da vestimenta deles, que a pessoa humilde, para ser humilde, tem que se vestir rasgado. Eu pensar antigamente a ideia de humildade que era isso, mas na verdade não era isso, né, pastor? Apesar que tem pessoas que tem umas vestes rasgadas aí, mas numa humildade passa longe. Passa longe também, é verdade. Passa longe. Então era verdadeiramente isso. O que Jesus viu nele era exatamente essa natureza dele, que não era verdadeiramente condizente, né, pastor? Com humildade, com amor, né, com amor próximo, de acolher. E como o pastor ele acabou de citar, eles viviam nessa corrupção. Quer dizer, um tempo falido já, corrompido, né, pastor? Com certeza. Eles como agentes
deveria direcionar o povo a Deus, né? Foi tanto que Jesus disse: hipócritas, que estáis à porta do reino, não entra e não deixa quem quer entrar. Quer dizer, estavam praticamente como agente daqueles que introduziria aquele povo a Deus. A Deus. Né? Os agentes que deveriam lutar contra o pecado eram o que mais estava atrelado neles, os pecados, os piores pecados. Né? Então vamos frisar, pastor. Então, podemos que criou um sistema religioso, né? Um sistema religioso. Um sistema religioso, pela qual Deus nunca foi religião. Certo. Deus nunca foi uma religião. Aí você me pergunta, o que é que Deus é? O que é que Deus é? A palavra rei diz o quê? Deus é rei. Deus é um governo. Um governo, verdade. Deus é um sistema de governo. Então o sistema que eles tinham ali, Deus tem um sistema, mas o sistema de Deus é benéfico, né? Benéfico. É benéfico até hoje, né? Com certeza. É benéfico. E ali o sistema que eles estavam querendo era maléfico mesmo, né? Maléfico. Levando a atrocidade psicológica das pessoas, levando as pessoas a se distanciarem de Deus, né, ao ponto de apertar tanto a ideia que eles queriam do povo ali, pela aquela manifestação que ele tinha da ideia de santidade. Porque santidade, irmãos, não é escravidão. Oh. Isso é bom o senhor falar sobre santidade, né? Santidade não é escravidão. Porque quando até na expressão de Jesus diz que conhecereis a verdade e ela vos libertará, o termo aí já tem contido a santidade. Sabia? Tem o termo santidade ali. Porque a ideia de santidade é liberdade daquilo que torna você escravo. Não, mas peraí, pastor, vamos uma coisa aqui, peraí. Então quer dizer que eu, em 7 dias da semana no culto, eu pagar meu dízimo, eu subir monte, orar, eu não sou santificado já por isso? Não, porque justamente se você vive uma vida só atrelado a isto, e a sua consciência, né, não se libertou para perdoar o irmão, e sempre está julgando, achando que você é o melhor, você está vivendo uma vida de escravo. Então nada disso adianta, né? Não adianta. Nenhum desses aparatos. Não. O evangelho é coisa linda. O evangelho é verdade. O evangelho, ele traz a dissolução do velho homem e introduzindo um novo homem. E outra, o evangelho não é essa obrigação, né? Forçado. Não é, né, pastor? Jesus, quando diz liberdade, ele diz assim, em relação dos adoradores, o que ele diz lá para a mulher samaritana? O que você me diz aí a respeito daquilo? Como foi a expressão quando a mulher disse que alguém poderia estar adorando em Jerusalém ou no Gerezim? Ele falou que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Adorarão o Pai em espírito e em verdade. Quer dizer, é algo que não em espírito. Como assim em espírito? O que é um espírito? É algo visível? Não. Não é algo visível. O espírito não é algo visível. Você está vendo o espírito todo momento aí? Não, de forma alguma. Então, pelo fato de você não ver o espírito, então isso mostra o quê? Que aquilo que se faz em termos de adoração é para além daquilo que é visível. Muito bem, pastor. E às vezes as pessoas querem ir ver o visível. Né? Verdade. Eu vou ver o visível, porque se eu não for ver o visível, Deus não vai estar lá, não vai estar comigo. E aí vive uma vida de escravidão psicológica dentro do sistema religioso. Isso é bem verdade, pastor. Eu já vi pessoas, pastor, conheço, né? Pessoas, pastor, que eles são tão... vamos abordar e vamos esclarecer o que é que a gente estamos falando, né? Eu já vi pessoas que eles se tornam tão escravos, pastor, de frequentar... como é que se diz? Ele quer se adequar tanto a esse sistema religioso aí que tem. Ele quer se adequar tanto que ele acaba deixando para trás família, emprego, seus compromissos sociais, sabe? Mentaliza essa pessoa, mentaliza na vida que viver em espírito estar, pastor, envolvido. De domingo a domingo. Isso, está envolvido. Lembrando bem que nós aqui, nós não estamos, né, pastor?
falando a respeito dos irmãos que vão ao culto, do irmão que vai na segunda, na terça, seja lá o que for. Não estamos falando. Nós estamos falando desse sistema religioso defasado, da natureza, né? em si. Da natureza em si, né? Da pessoa ao ponto da pessoa esquecer, né, pastor? De viver uma vida social, né? Porque alguns acham que o quanto que ele vai ao culto, ao templo, ele acha que Deus vai estar mais com ele. Devido à maneira que ele sobe 20 vezes ao monte, mais Deus estará com ele lá. Se ele ora 50, ou vamos supor, 4 horas de joelho, mais Deus está presente. E aí não é bem assim que Deus faz a contagem. A contagem não é o quanto você ora, é o quanto você foi mudado. Não. Você pode orar meia hora e ser mudado na oração. E às vezes pessoas oram 4 horas e nunca foi mudado. Ele é um iracundo. Paga preço no monte, vive no monte direto, mas não muda a natureza dele. É irascivo, né? Você vai falar com eles, um grau de santidade, até a palavra santidade para usar para isso é um pecado. Não podia. É brutalidade, é um grau de brutalidade. Tem, meu pastor fala e isso é verdade mesmo. Eu conheço pessoas dessa maneira, né? Desta maneira mesmo, que vivem, como eu disse, eles acham que viver uma vida piedosa é isso aí. Sabe, pastor? Eu não conheço a palavra piedade. Sabe? Não. Viver uma vida piedosa, acha que é isso. Acha que é jejuar todo dia. Não estou falando contra o jejum não, que jejuamos também. E é bíblico. E é bíblico, né, pastor? Bíblico. Então, nada contra isso, irmão. Não estamos aqui se opondo jamais. Isso aqui, ó, a escritura, a gente ama isso aqui, ó. Por isso que estamos aqui, que a gente amamos, né? Eu, pastor, aqui nós amamos isso aqui, as escrituras, né? E não estamos falando, submetendo a Bíblia a nenhuma hipocrisia aqui, né? Nada que venha desfazer a palavra de Deus, né, pastor? Não, de maneira jamais. nenhuma. Olha, pastor, esse texto aqui, pastor, me chamou a atenção. Sim, qual é o? 23 de Mateus, versículo 28. Assim também vós exteriormente pareceis justo aos homens, mas interiormente estáis cheio de hipocrisia e iniquidade. Rapaz, é muito sério isso aí. A palavra hipocrisia já vimos aquilo que é uma apresentação. E Jesus frisa bem isso aí, né? E a palavra iniquidade é aquilo que é ausência de lei. Ausência de lei. Porque toda a queda do iníquo, quando Lúcifer caiu, ele disse que foi no dia que foi achada a iniquidade em ti. Quer dizer, está ausente da lei. Que lei é essa? Aquela lei que está interna no homem, que diz a ele aquilo que está errado. A própria lei, a consciência tem uma lei que diz isso que você está praticando é errado. Então, quer dizer, eles praticavam aquilo que era errado e ia contra a consciência. Ô pastor, então o senhor quer dizer o seguinte, que no meio da igreja, do templo, pode haver crentes ímpios. Justo. Poxa, é o que mais tem, é ímpio, praticando impiedade. E se torna pior do que o homem natural, né, pastor? Pior do que o homem natural, porque se o homem natural ele não conhece as coisas de Deus, eles estão lá no mundo. Terrível isso, né? E Paulo usa outro termo para esse tipo de pessoas que estão dentro da igreja praticando impiedade, ele chama de carnal. Carnal. Ele chamou isso a igreja de Corinto, uma igreja que tinha 9 dons. Uma igreja que tinha 9 dons, irmãos, que nunca viu isso na história. E Paulo diz, vocês agora não passam de carnais. Uma igreja que realmente começou no bem. Ah, pastor, então quer dizer, se a minha igreja ela tiver dons espirituais, quer dizer que ela não pode estar no patamar de santa. Não, você não pode pesar o grau de uma igreja se ela está bem devido só à manifestação do dom. Porque muitas vezes Deus, o que é que Deus faz com o dom? Deus dá o dom à pessoa, muitas vezes para a pessoa trazer a sua vida no altar. E às vezes Deus usa até aquela pessoa que está ali de forma meia, cambaleando. Mas a pessoa não corrige a sua vida, ela está entrando em juízo. Ela está se entrando em juízo e aí Deus vai requerer dele pelo dom que foi dado a ele para ele mudar a sua natureza. Ele está ali dentro da igreja. O que a igreja de Corinto estava fazendo? Tinha dos dons, mas tinha facção dentro da igreja. Tinha o dom, mas um camarada tendo caso com a madrasta. Como é que você pode dizer isso? Mas será que isso se aplica à igreja de hoje também, pastor? Hoje o caso está bem pior. Bem pior porque hoje pode ter até caso de lésbica e de homossexualismo dentro da igreja e ali o dom e as pessoas fazendo a manifestação como se fosse algo que Deus está aprovando.
E Deus está te chamando dizendo, eu quero arrependimento. Né? Vivendo o quê? Uma espécie de atores espirituais. Exatamente. Então, quando o pastor ele estava falando homossexualismo e lesbianismo, é porque a palavra de Deus não é condizente com essa prática, tá? De forma alguma. Se tem igreja por aí que é condizente, esse não é o evangelho que pregamos, tá? De forma alguma estamos aqui discriminando, né, pastor? Não. Não, de forma nenhuma. Viu? O pastor ele é um homem bem equilibrado, não de forma nenhuma. Mas só que isso não é condizente com a igreja de Cristo. Se tem igreja aí que está sendo condizente com isso, essa não é a igreja de Cristo. E primeiramente que isso não é discriminação, porque a palavra de Deus, quando fala em Romanos, a ideia da prática é contra a natureza. Contra a natureza, exatamente. Então nós estamos falando contra aquilo que é a natureza. Não é contra o ser humano, não. É contra a natureza, não o ser humano em si. Em si, é verdade. A natureza que é modificada a esta prática é o que a Bíblia diz em Romanos 1, e a partir do versículo 25. Verdade, mudaram a verdade de Deus, tornando em mentira. Mentira, é verdade. Amando mais a criatura do que o Criador. É verdade. Então, quer dizer, é uma peça teatral. A igreja de Coríntio vivia essa hipocrisia, né? E hoje tem muitos casos aí de pessoas vivendo atreladas ao adultério e estão em cima do púlpito ensinando sobre como ser ser um pai de família e ser fiel à esposa. Hipocrisia. Ser fiel à esposa. Como é que pode? Hipocrisia, pastor, hipocrisia mesmo. E depois, quando é descoberto o caso de adultério, ou questão que vai à tona, dependendo do... Tem caso aí que camarada até manda matar. Porque se a amante declarar que... Já houve um caso desse aí, né, pastor? Passou até na mídia, né? E aí ele manda matar para poder tentar esconder... Queima de arquivo, né, pastor? Queima de arquivo, tentar esconder a sua natureza. Queima de arquivo religioso. Né? Tentar esconder a natureza pela qual ele se atrelou. Porque na verdade, né, pastor, o que entendemos é que a palavra de Deus ela traz transformação para a nossa vida. Com né? certeza. Tira essa natureza pecaminosa, né, pastor? Com certeza. E começamos a ter o quê? Ter uma nova natureza, né? Uma natureza de Deus, né? Através do Espírito Santo, né? Começamos a ter. Então, se muitas pessoas, até você mesmo que está ouvindo, né? Vendo esse vídeo aí, né? Você sabe, você tem consciência que vive numa vida, né, pastor? Pecaminosa, né? Vive numa vida pecaminosa. E muitos líderes aí falam para você que permaneça desse jeito, viva assim mesmo, que Jesus te ama do teu jeito. É verdade, Jesus ama você, mas o seu pecado está aborrecendo Deus. E diz lá em João, no Evangelho de João, que sobre essas pessoas permanece o quê? A ira de Deus, né, pastor? Permanece a ira de Deus. Não ouvir as palavras de Cristo, permanece sobre não ouvir a Cristo, o Filho de Deus permanece sobre a ira. Então, a palavra de Deus, em primeiro lugar, ela traz essa mudança de natureza. Com certeza. Né, pastor? Com certeza. E é tanto que a ideia do venerador constante dentro da igreja, constante, né? Que não é mudado na natureza, esse venerador, porque hoje se usa muito o termo, dizer assim, tem que ser adorador, tem que ser adorador, né? Tem que ser adorador. Deus não quer, Deus quer que você não fique na letra, mas que você seja um verdadeiro adorador. Essa ideia diabólica em dizer que Deus não quer que você vive ao estudo da palavra, irmãos, porque é pela palavra que você vai mudar a sua natureza. E muitas vezes essa consequência de dizer Deus quer um verdadeiro adorador e não você que é atrelado a estudar, a letra mata, mas o Espírito vivifica, é o que diz muitas pessoas dizer que você estudar a Bíblia, viver uma vida de condizente de estudo, você vai morrer espiritualmente, e que não é verdade, não é. Não é verdade. O contexto, quando diz ali que a letra mata, Paulo estava relatando acerca do que a lei do Antigo Testamento era, olho por olho, dente por dente, né? Ela matava na íntegra. Era leis prescrita em relação à natureza pecaminosa, que ela matava. Mas quer dizer, a lei matava, agora não mata mais, né? Então a lei escrita, ela tem uma ação imediata, né? Ação imediata. Hoje a graça veio o quê? Ela veio trazer condição de que a lei seja cumprida por intermédio de Cristo em nós. Certo. Porque Cristo cumpriu a lei, nós temos por meio da fé Cristo em nós, a lei já está dentro de nós. Então essa ação de justiça imediata foi ela, como se diz, ela não é bem apagada, ela deu uma estacionada, barrou ali com a graça de Cristo. Dizer, deixa o tempo aí até ele tomar uma decisão de se consertar na minha presença. Porque se ele não se consertar, o juízo virá vindouro.
Pastor, quando o senhor falou agora esses veneradores, né? Adoradores, né? Veneradores, nós usamos esse termo veneradores, né? Veneradores e adoradores porque é o termo condizente, condizente, né? certo. O adorador é constante, né? Mas por ele ser um venerador constante, não teria que ter uma mudança na natureza dele, né? Justamente. Agora, o que ocorre aí? Porque eles querem, muitos deles, cumprir tabela de culto para agradar o seu líder, o pastor, e o pastor não, muitas vezes não considerar eles como desviado, mas a sua natureza é contrária àquilo que ele está fazendo. Porque ele está indo ao culto não com o coração de espontaneidade de dizer, eu vou ali como este coração, mas eu vou com o coração porque o pastor, senão ele vai dizer que eu estou desviado. Então passa a viver uma vida de escravidão. E a maioria desses veneradores constantes, ele tem uma santidade extrema, né, pastor? Explica mais, pastor, sobre essa santidade extrema. Esses veneradores constantes que não mudam a sua natureza, a santidade dele é tão extrema que você pode perceber na fala deles, que são muitas vezes irritada contra, muitas vezes, o irmão mais fraco. Né? Não é tolerante. Né? Não é tolerante. Eles são sempre julgadores do outro. Terrível isso. Ele não consegue trazer um outro uma palavra de autoestima, para levantar a autoestima dessa pessoa e tornar ele mudado pela palavra de Cristo. Então era exatamente a vida que viveu esses fariseus aqui do capítulo 23, né, mano? Justamente, eles tinham simplesmente o julgamento pelas vestes dele, quer dizer, quando o povo olhava para ele já temia, dizendo, esse camarada é santo demais. Quer dizer, a veste era uma espécie de intimidação. As vestes dele intimidavam as pessoas pela veste, porque Jesus disse que eles cumpridaram as franjas da roupa, né? Eles incumpridaram as franjas da roupa, e essas franjas que é chamada de tzitzit, ela tem um significado muito grande sobre esse tzitzit, né, que é cumprido a ideia de mandamentos, né, nessas franjas. São 4 franjas nas vestes do judeu, né? Só que ela tem um limite de cumprimento. Dos fariseus, eles alongaram essas franjas com uma ideia de que era totalmente cumpridor do mandamento. Quer dizer, eram extremistas, né? Extremista. Mas que na verdade era só uma fachada. Pastor, aí para nós entender, Deus não é condizente com nada exagerado, né, pastor? Não, você vê que é tanto que Salomão, quando ele fez a ideia do templo lá, Salomão foi exagerado, gente. Salomão construiu 10 candelabros e tirou todo o formato daquilo que Deus construiu no tabernáculo. Salomão construiu 10 bacias de bronze. Para que isso, se era apenas uma? Né? O exagero, ele disse o quanto que ele estava fazendo para Deus, achava que Deus estaria tendo uma moral, né? Mas quando Deus desceu ali, veja o que Deus diz, e acabando Salomão de orar, Deus desceu, né? Caiu fogo do céu, consumiu o holocausto. Quem estava fora não podia entrar. Na lei do culto do tabernáculo, o sacerdote tinha que estar lá dentro.